né? Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E a gente às vezes tem esse problema, ou de ficar olhando para o passado, ou de ficar olhando para o futuro. Só que já diz o velho ditado que águas passadas não movem moinho, ou ainda aquele outro ditado que diz assim, quem vive de passado é museu, não é assim? Então não adianta eu ficar olhando, porque muitas vezes eu fico olhando para o passado e ali cheio de um remorso, poxa vida, se eu não tivesse feito isso, poxa vida, se eu tivesse feito aquilo, é assim ou não é? E isso não resolve a vida de ninguém. Ou quando não, ficamos olhando para o futuro, mas o que vai ser amanhã? Como é que vai ser ano que vem? Como é que vai ser esse final de ano? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E também não resolve a nossa vida isso. Pelo contrário, vai trazer uma carga de preocupação que a gente não deveria carregar. A carga de preocupação que nós temos capacidade de carregar é a carga de hoje. Você está entendendo? Se eu quiser juntar a de hoje com a de amanhã, com a de depois, eu não tenho estrutura para isso. Aí eu vou começar a ficar inquieto, preocupado, e isso é um grande problema, isso vai começar a afetar até mesmo a minha saúde e assim por diante. Então nós precisamos, por exemplo, a gente está em Mateus 6, né? 34. Se você voltar um pouquinho, Mateus 6:11, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, né? Para nós pedirmos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 7, a Bíblia, ela diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. A Bíblia diz um pouquinho mais para frente, ainda em Hebreus 3, né? Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje. Né? Então a Bíblia nos ensina a nós vivermos o hoje. Falar nisso, né, deixa eu já dar o título da mensagem. Você pode falar para o irmão do lado? Falar pode, né? Falar pode. falar pode. Então vira para o irmão do lado e diga assim para ele, viva o hoje. Vira para o outro irmão agora, para ele não ficar triste, do outro lado. Viva o hoje. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Né? Viva o hoje. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Se você pegar o contexto aqui, o que Jesus está falando antes do versículo 34, ele está falando das preocupações. Olha, não se preocupe que vocês vão comer, que vocês vão vestir, com isso, que aquilo. E aí chega no 34, concluindo o assunto, ele diz, já basta a cada dia o seu mal. Se preocupe, em outras palavras, com o dia de hoje. Amém? Porque, meu irmão, o dia mais importante da nossa vida, qual que é? É hoje. Não, pastor, o dia mais importante da minha vida foi na década de 70, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ô, pastor, que dia glorioso. Esse foi o dia mais importante. Aí eu pergunto, será? Não, pastor, o dia que eu aceitei Jesus, com certeza, é o dia mais importante da minha vida. Será que é? Porque, olha, eu aceitei Jesus, o exemplo que eu estou dando, lá na década de 70, mas se hoje eu não permanecer na palavra, em Cristo, se hoje eu decidir largar Jesus para viver o mundo, e eu morrer nessa condição, mas eu aceitei na década de 70. Mas por eu pecar hoje, eu não vou para o inferno? Eu não vou perder aquilo que aconteceu lá atrás? Você está entendendo? Não, pastor, mas o dia mais importante da minha vida é semana que vem, pastor, eu vou fechar um contrato que, olha, vai mudar, pastor, completamente a minha vida. Esse é o dia mais importante. Bom, se você morrer hoje, você não vai chegar semana que vem para assinar nada. Então, qual que é o dia mais importante da nossa vida? É hoje. E a gente precisa aprender a viver hoje. Vamos para Esdras,
capítulo de número 3. O quê, pastor? Esdras. Tem isso na Bíblia, gente? Tem, está aí na Bíblia. Ih, pastor, não faço a mínima ideia onde está. Aí você começa a cantar aquela musiquinha conhecida do missionário, sabe qual é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Vamos já parar no meio do caminho, vai? Ih, gente, estou vendo que a gente vai ter que cantar aqui até dizer chega, até todo mundo aprender. Bom, Esdras fica depois de 2 Crônicas, Esdras capítulo de número 3, versículo de número 10. Encontraram? Diz assim, ó. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, esses dias atrás a gente falava do Asaf, né? Com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, só para você entender, cantar a reveses é um canta uma parte, outro canta outra, né? Como se na canção perguntasse daqui, outro respondesse de lá, e assim ia, cantavam a reveses, louvando e celebrando o Senhor. O que eles cantavam? Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Essa era o louvor, a música que eles estavam cantando. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, bom, antes da gente ler o 12, deixa eu parar no 11 e explicar, senão eu leio um texto muito grande e depois fica muita coisa para explicar. Vamos parar por aqui então. Olha só, vamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala que o povo de Israel se dividiu. Um lado se tornou o reino de Israel, o reino do norte, que passou a se chamar Israel. Enquanto o reino do sul eram 12 tribos, né? 10 tribos e meia ficou de um lado, 2 e meia ficou do outro. E se chamavam de Judá. Israel pecou, perseverou em pecar, em errar e simplesmente foi desfeito. Enquanto o reino de Judá, que a princípio se manteve perseverando ali em buscar Deus, em servir a Deus, porém mais para frente também começam a se desviar e a pecar. O que resultou isso foi que eles foram para o cativeiro babilônico. E eles passam então 70 anos no cativeiro. Depois desses 70 anos de cativeiro, então, por uma intervenção de Deus ali, Deus move o coração do rei Ciro e tal, e tem todo um agir de Deus, e eles então retornam para Jerusalém com um único propósito: reerguer Jerusalém, né? Reconstruir Jerusalém, o templo e os seus muros, o principal. Aí a Bíblia narra, tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias, justamente essa reconstrução, quando eles estão reconstruindo Jerusalém. Agora imagine que eles entram em Jerusalém, eles destroem completamente Jerusalém, tanto as casas, quanto boa parte das muralhas, dos muros, como inclusive o templo do Senhor que Salomão havia edificado, e eles levam o povo, a sua grande maioria, eles levam cativos. Todas as pessoas capazes, todas as pessoas ali que tinham um cargo, tinham uma condição, que tinham uma cultura, eles levam então para o exílio na Babilônia.
enquanto que eles deixam apenas um remanescente, como a Bíblia chama, em Israel. Quem? Os mais pobres da terra é que eles haviam deixado justamente lá. Então Israel, passam-se esses 70 anos, eles não conseguiram se levantar. Os muros ainda estão derrubados, o templo ainda está caído, as casas da sua grande maioria ainda estão queimadas, destruídas, fora aquelas que eles mesmos habitavam. Então a situação era lástima completa. Passados esses 70 anos, eles recebem autorização, então, para regressar, para retornar a Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Agora, pare e pense que Jerusalém era, o povo de Israel em si, né, e mais tarde o povo de Judá, foi uma nação muito poderosa, que em vários momentos, por exemplo, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, e até no reinado de outros reis de Israel, eles haviam dominado toda aquela região, todos aqueles povos ao redor. E todos aqueles povos pagavam então tributo para Israel. E aqueles povos então que habitavam em volta de Jerusalém, ninguém queria que fosse reconstruído. E a Bíblia narra bastante, principalmente no livro de Neemias. Agora eles retornam com essa missão, para reconstruir Jerusalém. Essa é a missão deles. E ponto. Esse é o propósito da vinda deles. A Bíblia registra que esses 70 anos que eles estão na Babilônia, eles estão ansiando, um dia nós iremos retornar para a nossa terra. Alguns profetas foram contemporâneos ali de Esdras, de Neemias. Um deles, por exemplo, que muito profetizou a respeito do retorno deles, foi Jeremias. Jeremias profetizou várias vezes a respeito que um dia eles retornariam para lá. E outros profetas também profetizaram a mesma coisa. Então havia no coração deles esse anseio de ver novamente a sua pátria, a sua nação, se reerguer, se levantar. Além daquele sentimento natural, olha, um dia a gente vai deixar de ser, não seria bem um escravo, mas não deixava de ser, né, estarem num país estrangeiro, sem a permissão de retornarem. Mas um dia nós vamos voltar, nós vamos conseguir a nossa libertação e nós vamos voltar e reedificar. Além do próprio sentimento natural, haviam então profecias que sinalizavam justamente a esse respeito. Amém? E olha que interessante, então eles tinham esse anseio, 70 anos com esse anseio, um dia a gente vai voltar, um dia a gente vai voltar, um dia a nossa nação vai voltar a se levantar. Bom, passa esse período de 70 anos, eles voltam, repito mais uma vez, com esse propósito. E começam então, em meio a toda a dificuldade, em meio a todas as lutas que eles estão enfrentando, eles começam a reconstruir os muros, a reconstruir o templo. Aí a Bíblia narra aqui que quando eles lançaram os alicerces do templo, para começar a reconstruir o templo, então o alicerce está pronto. Bom, para quem é construtor, sabe que uma das coisas mais difíceis para fazer é o alicerce. Não é verdade? O alicerce é que gasta ali um bom dinheiro, gasta um tempo, dá um trabalho e aparece? Não aparece nada, né? Vai aparecer depois dali para cima. Quando você começa a construir que vai aparecer, mas até ali ainda não apareceu. Mas eles lançaram os alicerces, de uma tal maneira que o alicerce está pronto, então eles já conseguiam visualizar pelo menos o croquis da construção, o que seria aquela construção. Você está entendendo o que eu estou falando? Bom dia? Está me acompanhando? Já se perdeu na curva ali atrás? Está comigo ainda? Então eles conseguem visualizar, né? Você chega num lugar, está construindo uma casa, o alicerce está pronto. Bom, você não sabe como é que vai ser, mas você já vê o desenho da casa, sim ou não? Já consegue imaginar alguma coisa. E ali eles terminam o alicerce e é dia de festa. E aí eles começam a louvar a Deus, vêm os sacerdotes, a caráter,
né, como havia sido estabelecido na lei, vem os levitas adorando a Deus, aquela festa, e aí começam a cantar e dizer: o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Nós pecamos, a nossa nação se afastou de Deus, nós fomos parar no cativeiro, mas olha como Deus é bom, nos trouxe de volta, olha como Deus é misericordioso, nós estamos nos levantando novamente, a nossa nação, e eles estão ali adorando a Deus, fazendo aquela festa. E eu pergunto para você, é motivo de festa? Sim ou não? Eu acho que sim. 70 anos esperando. Volto ali no meio de toda a luta, de toda a dificuldade, de toda a escassez. Porque, meu irmão, vamos parar e pensar. São dois momentos completamente diferentes. O momento da construção do Templo de Salomão, como é chamado, e agora a construção ou a reconstrução do templo. Vamos parar para pensar que Salomão, quando construiu o templo, primeiro, seu pai, Davi, havia conquistado todos os povos em volta. Não havia guerra para Salomão fazer, que não tinha com quem Salomão guerreasse. Você quer brigar comigo? Diz: não, rapaz, larga isso para lá. Está entendendo? Não tinha quem fazer guerra. Todos os povos ali em volta, Davi havia conquistado. Todas aquelas nações, por terem sido conquistadas, pagavam tributos, então, para Israel. Israel vivia o melhor momento, vou assim chamar, como nação. Uma prosperidade muito grande. Davi quer construir o templo. Deus diz: você não. Quem vai construir o teu filho? Aí Davi diz, eu acho demais esse coração de Davi. Ele diz: já que eu não posso construir, pelo menos fazer todos os preparativos eu posso. E ele começa então a fazer todos os preparativos. Porque vamos ser sinceros, quantas vezes no nosso coração assim, já que eu não vou fazer, então também não vou ajudar. É assim, não é? Já que Deus não quer que eu faça, então eu também não faço. E se eu conseguir atrapalhar ainda, não é isso? Né? Eu dou uma atrapalhadinha ainda. Mas Davi diz: já que eu não posso construir, então eu vou fazer o preparativo. Meu irmão, e a Bíblia narra dos preparativos que foram feitos, era muita coisa. Então, quando Salomão assume, a coisa já está meio caminho andado. Verdade ou não é? A coisa já está preparada. Inclusive, Davi já havia feito todo o projeto. Então Salomão já assume o trono, a coisa já está andando, a coisa está bem. No reinado de Salomão, por conta da sua sabedoria, ainda mais a nação vive um momento de prosperidade e eles constroem o templo. Agora, meu irmão, tem como comparar esse momento, esse período de, primeiro, o reinado de Davi, segundo, o reinado de Salomão, que não precisa enfrentar inimigo algum para construir o templo. Pelo contrário, aquelas nações em volta lhe pagam tributo para construir o templo. Agora, nesse segundo momento, aonde a nação está voltando do exílio, aonde a nação está muito fragilizada, aonde muita gente foram mortos nessa conquista, eles conquistaram por guerra, então o exército de Israel foi derrotado, muita gente morreu. Nesse exílio, não foram todos que retornaram do exílio. A nação, meu irmão, está fragilizada como povo, como identidade. Entende? Quem que fica na terra? Os mais pobres. As pessoas que não tinham condições, que já não tinham até nem muita cultura e etc., já não tinham muito recurso, por isso que não conseguiram sequer reconstruir 70 anos ali. Não conseguiram reconstruir. Sem contar que todas as nações em volta estavam fazendo de tudo para que Jerusalém não reconstruísse. No livro de Neemias, a Bíblia diz que numa mão ele segurava a arma e na outra mão a colher de pedreiro. Já leu isso na Bíblia?
que eles precisavam estar constantemente vigiando os ataques dos inimigos. E os ataques dos inimigos, o propósito era que a obra não fosse concluída, que aquela nação não se levantasse novamente. Então, não há como comparar esses dois períodos. Amém? Mas em meio a toda essa dificuldade, a coisa está andando. Lançaram os alicerces, e está todo mundo fazendo festa, aleluia, o Senhor é bom. Aí os outros gritam do todo lado, e a sua misericórdia dura para sempre, e está aquela festa bonita. Aí o que acontece? Olha só, versículo 12, diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefes dos pais, quem? Já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, o que eles fizeram? Choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Olha só, virou uma bagunça. Imagine, só para, quem sabe, ficar fácil de você entender, a gente está aqui na igreja louvando, adorando, oh, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, glória a Deus, aleluia, está aquela festa, daqui a pouco alguém começa, e vai ganhando força, né? Que já tem uns 3, 5, 10, 20 que está chorando. E aí aqueles que estão louvando, vê os que estão chorando, e diz assim, não, vamos louvar mais alto, para ver se a gente cobre a voz desses. O Senhor é bom! E aí o que está chorando, né, por sua vez, vê o que está cantando, louvando a Deus, e chora ainda mais alto, e virou uma bagunça. Ninguém conseguia saber diferenciar o que era a voz de choro do que era voz de júbilo. Olha que coisa doida. Amém? Mas entenda o seguinte, pare e pense comigo. Por que os que estão chorando estavam chorando? A Bíblia diz, porque eles olham para os fundamentos e o pensamento deles. Isso aí não é nada, perto do que já foi um dia. Eles estão vivendo hoje? Entende? Eles estão vivendo o passado, ontem. Meu irmão, mas tem como comparar, repito mais uma vez, um período com o outro? Não tem, meu irmão. Não tem a mínima condição. Mas eles estão lá chorando e dizendo, isso aí em outras palavras, né? Isso é uma porcaria, perto do que já foi um dia. Vocês estão aí felizes, alegres, vocês não sabem que isso aí já foi. Você está entendendo? Meu irmão, agora, entenda bem, a gente já vai entrar melhor nesse assunto e você vai entender que o choro deles tem um motivo legítimo. Que o choro deles tem razão de ser. Porém, eu acho que, no mínimo, é no momento errado. Você concorda comigo? No mínimo, é na hora errada. A ponto, meu irmão, você já imaginou se aqueles que estão louvando, se eles não louvassem ainda mais, como a Bíblia diz, meu irmão, facinho, aquilo ali podia virar um chororô só. E aí a gente precisa tomar cuidado, meu irmão, porque quando a gente fica olhando para o passado, principalmente quando a gente teve um passado glorioso, um passado muito bom, a gente precisa tomar cuidado, porque em vez de viver o hoje, ficar olhando para o passado, a gente deixa de celebrar as vitórias de hoje. E deixar de celebrar as vitórias, meu irmão, é uma situação perigosa, complicada.
A gente precisa aprender a fazer festa por cada conquista, ainda que seja pequena. Ah, mas não está pronto ainda. Poxa vida, mas já tem o alicerce. Você está entendendo? Vamos fazer festa. Vamos adorar a Deus, vamos louvar, aleluia. Deus está fazendo a obra. Mas quando a gente fica olhando para o passado, a gente não celebra as vitórias que a gente tem. E repito, isso é perigoso. Isso é muito fácil para levar a pessoa a desanimar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e celebrar, ainda que seja uma pequena vitória. Agora fez festa, celebrou, beleza, Deus é bom, agora vamos continuar. Tem parede para levantar, amém? Verdade, não é? Tem muita coisa para ser feita. Mas ainda que tenha muita coisa para ser feita, mas vamos fazer festa por aquilo que já foi feito. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu olho para a minha vida e me falta tanto. Mas tanto. Eu fico olhando para certos pregadores que eu admiro e eu penso, poxa vida, vai faltar muito para eu chegar lá. Entende? Não sei se acontece mesmo com você, talvez não nessa área, que você não seja um pregador, mas seja que área que você viva, eu acho que esse sentimento é importante a gente ter, né? Ainda me falta, eu preciso alcançar. Uma certa alegria minha é que eu olho para essa turma, eles têm assim dos 50 para lá, né? Aí eu penso, bom, até eu chegar lá nos 50, né, eu acho que dá para melhorar um pouquinho, para ver se eu chego perto, pelo menos, né, ver se eu dou uma encostada nessa turma aí. Mas quantas vezes, né, a gente olha para a gente e diz, poxa vida, mas falta tanto ainda, verdade. Mas aí no mesmo tempo você olha para trás e diz, poxa vida, mas eu já melhorei tanto também. Você está entendendo? Quer dizer, já não estou como era antes. Porque olha, graças a Deus, graças a Deus vocês não foram assim, membros da igreja, das primeiras igrejas que eu pastorei, porque eu era ruim. Eu não estou dizendo que eu sou bom hoje, tá? Eu estou dizendo que eu era pior na época, né? Misericórdia. Pregava umas mensagens que não tinha nem pé nem cabeça e tal, e essas coisas todas. Mas, enfim, a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer, olha, eu ainda não cheguei lá onde que eu quero, mas graças a Deus que eu já não sou mais o mesmo. Você está entendendo? Pelo menos o alicerce já lançou, pelo menos alguma coisa já está começando a caminhar. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos olhar e celebrar essas pequenas vitórias e conquistas. Mas aquele povo está chorando, aí embolou tudo, ninguém sabia o que era alegria, o que era choro, aquela confusão. E repito mais uma vez, o choro deles, o porquê do choro até era legítimo. Porque realmente aquela ali não se comparava com a outra. Mas a gente não pode querer comparar dois tempos diferentes. A gente não pode querer viver do passado. Isso eu já contei outras vezes, mas eu já ouvi muitas pessoas chegar para mim e dizer assim, pastor, o senhor precisava ter me conhecido no meu tempo bom, pastor. Eu já fui tão próspero, eu já tinha dinheiro, andava por aqui, todo mundo me conhecia, me respeitava e não sei o que mais. Pastor, hoje o negócio está ruim para mim. E muitas vezes aquela situação não muda porque a pessoa ainda está presa no passado, você está entendendo? Né? A pessoa não solta o seu passado, e é o que estava acontecendo justamente aqui. E olha o que a Bíblia diz. Vamos lá para Eclesiastes agora. Está aí perto. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 10. Eclesiastes 7, 10. Encontraram aí? Olha que bacana isso aqui. Diz assim, nunca digas, porque os dias passados foram melhores do que estes, porque nunca, com sabedoria
isso perguntarias. Olha o que a Bíblia diz. Começa dizendo assim: nunca digas. Você está proibido pela palavra de Deus de fazer essa pergunta. Amém, igreja? Não é isso que a Bíblia está dizendo aí? Que pergunta: por que razão que os dias passados foram melhores do que esse? E a Bíblia diz por que a gente nunca deve perguntar isso. Diz porque nós nunca com sabedoria perguntaríamos isso. Amém? Nunca com sabedoria. Bom, se não é com sabedoria, vamos rasgar o verbo. Então, se questionar isso, é tolice. Concorda comigo? É estupidez. Eu me questionar, por que hoje está tão difícil? Por que ontem foi melhor? Eu nunca, e é interessante que, vamos lá, quantas vezes a gente não faz isso, né? Poxa vida, não sei por que eu estou passando tanta luta hoje. Aquela época era tão bom. Só que a gente esquece que naquela época também tinha luta. A gente sempre esquece isso. Mas a gente colocou na nossa cabeça que aquele momento foi melhor e a gente acredita nisso, e às vezes até foi. Mas a gente não pode querer comparar aquele período com esse. São tempos diferentes. Amém, igreja? São tempos diferentes. Não se compara. E engraçado que na igreja a gente vê muito isso. Ou não? Né? Na igreja a gente vê muitos negócios assim. Que no tempo do pastor fulano de tal. Aquilo é que era pastor. Só falta falar isso. Agora esse aí, coitado, tão fraquinho, tão ruinzinho. Mas não é assim? Que no tempo tal era assim. Pois é, mas já foi, meu irmão. Já passou. E sabe o que é o triste? Aí... alguém está dizendo assim, no tempo, para não dar nome aos bois, tá? Eu vou exemplificar assim. No tempo do pastor A, aquilo sim, estava bom. Agora esse pastor B aí, não sei o que acontece, devia até se não está no pecado. Só que na outra igreja, que o pastor A foi para o lugar do B, o que eles estão falando lá? Tempo do pastor B, aí que era bom, agora veio esse A aí, sei não. Verdade, não é? Mas a pessoa não consegue entender que era tempo diferente. Eu até brincava esses dias com alguns pastores amigos, né? Que antigamente ninguém tirava foto de igreja vazia, mas de jeito nenhum. Hoje em dia, tirar foto da igreja vazia, com o povo de máscara, está até na moda. Diz, que a gente está respeitando. Verdade, não é? Em outro tempo, não, igreja vazia, não tira foto não, irmão. Tira só na Santa Ceia. Lá de trás, quando o pessoal tiver com a mão levantada ainda. Aí esconde os buracos, assim, né? É verdade, não é? Aí hoje em dia mudou. Hoje em dia, não, tira foto, o pessoal vê quem está respeitando, porque o isolamento. E assim vai, tantas outras coisas. Eu trago exemplo assim, né, do meu convívio, mas tantas outras coisas que vão mudando, os tempos mudam. Amém? E a gente não pode agora, porque a gente deixa de viver o hoje. Deixa de viver o agora, deixa de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas é o que lá de trás foi muito bom. Glória a Deus, foi bom, mas hoje isso aqui é uma vitória. Então vamos celebrar, vamos fazer festa. Amém? É isso que nós precisamos. Agora, olha só, para a gente fechar. Ageu, capítulo de número 2. Deus é tremendo. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós. Ageu 2:1. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo:
Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Vamos parar um pouquinho aí. Gente, quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando, gente? Eu fico com medo de responder. Deus, amém? Quem está falando isso aqui é Deus. Aí eu pergunto, quem estava chorando lá tinha um motivo legítimo para chorar? Tinha um motivo, até estava certo. O momento eu acho que foi bem errado, né? Enquanto todo mundo está falando festa, os caras vão chorar. Mas entenda que o próprio Deus está perguntando, gente, quem de vocês aqui viu a primeira casa na sua glória? 5, 10, 20, os mesmos que choraram lá. Amém? E a gente viu. Ele diz, como é que vocês estão vendo essa? Primeira pergunta, como é que vocês estão vendo essa? Depois ele pergunta, não é esta como nada? Como? Em vossos olhos, na sua maneira de ver, na sua maneira de enxergar, comparada com aquela? Senhor, é verdade, isso é uma porcaria, isso aí não é nada. Bom mesmo era aquela lá atrás. Você está entendendo? Continuando. Ora, pois, aí Deus dá um mandamento. Esforça-te, Zorobabel. Zorobabel era o governador de Jerusalém, tá? Diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. A Bíblia mesmo está explicando que ele era o sacerdote. Esforçai-vos, quem mais? Todo o povo da terra. E o quê? E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que tremendo isso aqui. Deus diz assim, quem viu aquela casa? Você viu que não é nada? Você viu que aos vossos olhos isso aqui não é verdade, Senhor, não é nada comparado àquela. Deus diz, porém eu digo, se esforça governador, se esforça sacerdote, se esforça todo o povo e trabalhe, porque eu estou dizendo para vocês que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diga a glória a Deus. E aí olha como é que Deus é fantástico. Ele diz assim, minha é a prata, meu é o ouro. Vocês estão preocupados com recurso? Vocês estão achando que essa casa nunca vai poder ser igual àquela? Você está achando que esse tempo que você está vivendo hoje, nunca vai poder se comparar, se igualar a um passado glorioso que você já viveu? Deus diz, para com esse pensamento,
esforça-te, trabalha. Amém, igreja? Porque eu estou dizendo que eu sou poderoso para fazer do hoje muito melhor do que foi ontem. Não é o que Deus está dizendo? Porque eu sou poderoso para fazer a glória da segunda casa ser muito maior do que a glória da primeira. E quem sabe no pensamento deles diz, mas como, Senhor? Naquela época a nação estava bombando, nós estávamos no nosso melhor momento, as nações em volta pagavam tributos, aquele momento era glorioso, agora olha só como é que está a nossa nação. Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro. Naquela época, a prata e o ouro já era meu. Hoje, a prata e o ouro continua sendo meu. Não mudou. Não é isso que vai impedi-los de viver aquilo que eu tenho. Mas enquanto a gente fica lá em choro, em lamento, dizendo, essa aí nunca vai ser igual àquela. Eu lembro que um dia eu conversei com um pastor, isso faz bastante tempo. Eu conversei com um pastor, na Igreja da Graça tem muito esse negócio de troca de pastores. E esse pastor, ele estava pastoreando aquela que tinha sido, na época, a maior igreja que ele pastoreou. E ele viveu um tempo muito bom naquela igreja. E, meu irmão, a obra é assim, às vezes você está ali, daqui a pouco você está lá, daqui a pouco você está acolá, daqui a pouco você vive um momento muito bom, daqui a pouco você vive um momento não tão bom assim, né? Daqui a pouco você vai numa igreja que o povo te abraça e diz, pastor, nós estamos contigo. Você vai para outro lugar que diz, trocou de novo. Mas não é assim? Meu irmão, e essas coisas vão acontecendo. Tinha um líder que ele falava o seguinte, tem algumas igrejas que você vai até lá para Deus te usar e trabalhar com a igreja, abençoar a igreja. Ele dizia, tem outras que você vai lá, né, para Deus usar a igreja para trabalhar com você. Não sei se você entende, quem vai crescer lá não é a igreja, quem vai crescer é o pastor, de tanto levar lapada. Mas Deus tem as suas formas, as suas maneiras. Esse pastor tinha saído de uma igreja que era muito boa e tal, e nessa época ele estava, na verdade, até sem igreja, ele estava na sede, e aí um dia eu estava conversando com ele, e ele começou a contar, porque lá na igreja era assim, porque lá na igreja era desse jeito, porque é assim, porque aquilo lá, que não sei o que mais, e foi contando, daqui a pouco ele parou, deu aquele suspirado, assim, ele falou assim, eu nunca vou ter uma igreja igual àquela. Eu não falei, porque assim me faltou um pouquinho de ousadia, né? Às vezes a gente não quer perder o amigo, né? Às vezes a gente prefere fazer o social do que né, a sinceridade. Mas eu pensei, nunca vai ter mesmo. É verdade, não é? Se Deus não trabalhar e não mudar esse pensamento, vai ter? Nunca. Porque não importa o lugar que eu esteja, vou dizer assim, mulher de verdade era Amélia. Você está entendendo? Nossa, essa foi longe, né? Os mais jovens não entenderam a piada, mas deixa para lá. Melhor nem tentar explicar, né? Que vai piorar. Mas você está entendendo? Não, aquilo sim que era igreja. E aí eu nunca celebro, eu nunca vi aquilo que Deus tem. E repito, eu estou dando exemplos assim, né, do meio que eu vivo, mas pare e pense quantas pessoas não agem justamente assim. E Deus está dizendo, se esforça, trabalha, amém? O governador, o sacerdote, o todo o povo, se esforça, trabalha, e aí essa casa, que talvez aos seus olhos seja tão pequena, Deus diz, vai ter maior glória do que a primeira. Meu irmão, Deus muda os tempos e as estações, diz o livro de Daniel. O tempo pertence a Deus, Deus sabe o que faz, como faz, quando faz. Esses dias atrás eu brincava que se tem alguém que manja de ser Deus, é Deus, amém? Ele sabe o que está fazendo, amém? Só que a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, olhar para a palavra. Sabe há pouco a pergunta que a Bíblia proíbe a gente fazer? Lembra ou não? Né? A Bíblia diz, nunca pergunte, por que razão?
que os tempos passados foram melhores do que hoje. Sabe qual é a pergunta que a gente deveria fazer? A pergunta que a gente deveria fazer, e nessa tem sabedoria, é: o que eu posso fazer hoje para que os tempos, para que hoje, para que essa segunda casa tenha maior glória do que a primeira? Porque se Deus lá atrás pôde fazer uma casa tão gloriosa quanto aquela, hoje Deus pode fazer ainda mais, porque Deus está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Os recursos são meus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que você possa, como diz o título da mensagem, viver o hoje. E não olhando para o hoje, dizendo assim: nunca vai ser igual. Não, você tem que olhar para o hoje e se esforçar e trabalhar e dizer para Deus: Deus, o que é que eu tenho que fazer para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira? Mas não dá, não. Para mim não dá, mas para Deus dá. Porque dele é o ouro, dele é a prata. Amém? Diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus, igreja. O mandamento de Deus é: se esforça, trabalha, amém? E aí nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente buscar a presença do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Não queira viver o ontem, não queira viver o amanhã, mas viva o hoje em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos nessa hora, em nome de Jesus. Pai, na Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, ó Pai, que veio falar ao nosso coração hoje. Quem sabe, meu Deus, veio até alguém como uma resposta da parte do Senhor. Quem sabe alguém, Pai, que estava enfrentando uma crise pessoal. Quem sabe alguém, meu Deus, que vem se questionando a esse respeito, dizendo: olha, por que essa situação não tem mudado? Dizendo: olha, por que esse tempo tem sido tão difícil? Oh, meu Pai, mas em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra declara que o Senhor, meu Deus, muda os tempos e as estações. Oh, o Senhor é dono de todo o tempo, ó Pai. O Senhor é que tem cuidado, ó Deus, de nós, e o Senhor, ó Pai, que tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos.